Oi, pessoal! Voltando aqui para falar com vocês ainda sobre a primeira fase do exame de ordem, como passar na primeira fase do exame de ordem. Eu sei que no outro vídeo eu tinha dito que é o meu próximo vídeo, que seria esse, eu ia falar sobre a segunda fase, mas para quem acompanha meus stories viu que eu decidi fazer um outro vídeo, agora dando dicas mais objetivas. Porque no primeiro vídeo eu vi que eu contei mais um pouco da minha experiência e tal, e eu acho bem proveitoso para vocês assistirem, para quem não assistiu, volta lá, porque foi a partir de experiências que também eu escolhi o método que eu estudei. Eu acho que é importante a gente ver como é que as pessoas que já passaram por essa prova se prepararam. Então, mas nesse vídeo eu vou falar mais dicas pra vocês mesmo, mais objetivo pra passar na OAB. Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal e dá o curtir já no comecinho do vídeo, vai ser bem interessante, a gente vai bater um papo aqui sobre dicas pra passar na OAB. Vai parecer muito clichê, mas depois vocês vão ver que é muito importante. Se autoavaliar constantemente, essa é a primeira dica, e não serve só para OAB, serve para estudar para concurso, para estudar para faculdade, para todos os modos, jeitos e finalidades do estudo. A gente sempre tem que se autoavaliar. E sinceramente, confesso para vocês que na primeira fase eu não tinha um método de me autoavaliar. Eu fui criando o meu método de me autoavaliar quando eu comecei a estudar para concursos. Hoje em dia, eu tenho um método que é assim. Eu vou contar pra vocês, só um parênteses, gente, tá? Não é bom vocês pegarem esse método pra OAB. Eu acredito que não seja bom, porque o estudo para concurso é totalmente diferente. A gente tem que estudar tudo e não pode passar nada batido. Porque pra gente passar num concurso e ser nomeado, a gente tem que acertar, às vezes, mais de 90%. Enquanto que pra OAB, embora seja muita matéria, eu sei, gente, eu passei por isso, mas o estudo, ele quanto mais abrangente for, porque é um estudo de curto prazo, afinal, né, melhor pra gente, tá? Eu acho que se a gente ficar contando os detalhes e provavelmente tudo não vai cair, a gente vai pecar muito. Então, mas eu só vou dar o exemplo meu, como é que eu criei um método de me autoavaliar. Eu faço questões, tá? Num dia, e eu volto dias depois pra ver se o meu índice subiu, se diminuiu ou se tá igual. Pra ver se eu preciso mudar o jeito de estudar, entendeu? Então, eu acho muito importante a gente se autoavaliar. A segunda dica, que poderia ser a primeira, porque eu acho que a primeira foi bem abrangente, mas a segunda dica que vai ficar aqui é escolher e separar um material. No primeiro vídeo eu já falei da minha experiência, já falei do material que eu indico, e eu vou falar aqui e vou reiterar de forma bem sucinta. Eu usei o livro do Pedro Lenza, com todas as disciplinas que caem na primeira fase, e também indiquei a Vício de uma Estudante, que ela faz os cronogramas, né, de 30, 60 e de 90 dias. E também como cursinho eu indico o CEISC, que eu fiz na segunda fase, inclusive depois vou fazer um vídeo sobre a segunda fase e vou contar mais sobre o cursinho, mas é muito bom, já adiantando para vocês. E vi também a revisão deles na primeira fase, que eles disponibilizam gratuitamente pelo YouTube. E é bem interessante, assim, eu sei que várias questões eu acertei só por causa dessa revisão na última semana que eu fiz deles, gratuitamente, gente. E aí, claro, né, quem não quiser fazer um investimento para estudar primeiramente, porque tem gente que ainda não terminou a faculdade e tal, que vai tentar, quer ver como é, quer fazer mais por teste, ou não tem mesmo uma grana sobrando, né, pra gastar pra fazer cursinho e tal. A gente acha que a gente tem que ver se a pessoa é disciplinada, porque é difícil a gente estudar meio que por nossa conta, é muito conteúdo. E se tu não quiser gastar num cursinho, eu acho que a gente tem que criar um cronograma, tem que fazer um cronograma e se preparar e traçar uma estratégia, mas isso eu vou destrinchar mais nas próximas dicas para vocês. Gente, a próxima dica é ter uma meta de questões por dia.
A gente está se preparando para uma prova que vai ter questões para fazer. Então a gente não pode menosprezar esse método de aprendizagem. A gente tem que fazer muitas questões. E eu acho bem interessante a gente pegar só questões da FGV para fazer. É bom a gente pegar o jeitinho da banca. Como que a FGV cobra? A FGV, ela sempre conta, né, uma historinha e depois dá alternativas pra gente escolher uma que seria a solução do caso. Ou que seria o que o caso é, o que o caso abarca. Ela sempre conta uma historinha e depois pede pra gente assinalar, né, uma alternativa que seja compatível com aquela historinha que ele nos contou. Então, é bem importante, eu acho, a gente resolver questões e principalmente da banca FGV. Material pra gente encontrar essas questões. Tem um livro que eu não usei, mas que eu vejo que muita gente usa, eu ouvi falar muito bem dele, mas deve ter bastante vídeo aqui no YouTube mesmo que fala sobre ele. É aquele livro 5.000 questões para a OAB. Acho que vem com comentário e tudo, acho bem interessante. Tem também os aplicativos, que eu usei na minha preparação um aplicativo, que era o OAB de bolso. Mas também, agora que eu tô estudando para concurso, eu tô usando o que concursos eu achei muito interessante. Porque ele vem com um painel com gráfico de desempenho pra gente ver o nosso índice de acerto, dependendo de qual disciplina. E isso volta lá naquela nossa primeira dica de se autoavaliar constantemente. Então é bem interessante o aplicativo que concursos. Gente, a dica número 3 é fazer simulados. Vocês sabiam que eu, na hora da prova, estava extremamente insegura porque eu não tinha feito nenhum simulado? Eu achava que só fazendo questões já era suficiente. Eu não precisava separar um simulado para fazer, sendo que fazer questões e simulados eu pensava que era a mesma coisa. Só que é muito importante a gente ver qual é o nosso... separando, né? Porque, claro, no simulado vai vir tantas questões de cada matéria que nem cai na hora da prova. E eu não tinha essa visão de qual índice, mais ou menos, eu tinha de acerto nessas proporções, né, de conteúdo. Então, eu acho muito importante a gente fazer os simulados, porque eu quase desisti na minha prova, pensando que talvez eu não ia passar. E ainda bem que eu não desisti, né, gente? Porque senão eu não teria passado na OAB até agora, porque depois não teve mais prova por causa dessa pandemia. Mas então, reitero, muito importante fazer simulado. Quem não tem simulado, porque não comprou cursinho, pode me chamar, tá? Eu consegui uns simulados e eu posso passar pra vocês. Mas não deixem de fazer simulados. A dica número 4 é estudar a matéria de ética. Eu sei que de uns exames pra cá, essa matéria tá vindo mais difícil nos exames, porque os examinadores se deram conta, né, que muitos candidatos estavam só estudando essa matéria e dando uma revisada na outra e passando tranquilamente no exame. Então, eles estão dificultando mais essa matéria, assim como estão dificultando, eu acho que outras também. Mas eu ainda acho que o custo-benefício, por mais que talvez não dê pra gabaritar já, mas o custo-benefício ainda é muito alto. Porque o conteúdo é bem menor, bem mais restrito do que outras matérias que nem tem a mesma quantidade. Eu acho que a ética é a matéria que mais vem em questões. Então, o custo-benefício ele é ainda muito alto, o conteúdo é bem menor e dá pra gente sair na vantagem de ter... Se a gente conseguir acertar 80% das questões de ética, a gente já tá 2 passos na frente e pode errar mais nos outros conteúdos. Quinta e última dica é criar uma estratégia para você e seguir ela. Eu sei que essa dica é muito subjetiva e depende muito da pessoa, do nível de estudo da pessoa, do tempo que falta pro exame, do tempo que tem, né, para se preparar. Depende muito da deficiência que a gente tem da faculdade. Então é a gente mesmo que vai ter que criar essa estratégia e seguir ela durante a preparação. Mas eu vou contar de novo, e eu peguei de novo, depois daquele último vídeo que eu fiz, o meu exame, pra ver se a estratégia que eu tinha traçado
realmente tinha sido efetiva. E eu acho que sim, gente, acho que sim, acho que acertei nas matérias que eu escolhi estudar. Então eu vou falar de novo, a partir disso, qual foi a minha estratégia e quais foram os resultados para vocês tirarem uma ideia e conseguirem criar a estratégia de vocês. Então, eu sabia que civil, penal e processo civil, eu tinha uma base boa da faculdade, eu sempre estudei bastante essas matérias, tive essas matérias durante muitos semestres da minha faculdade. Eu sempre, claro, durante os semestres, por mais que não seja o mesmo conteúdo, tu vai revivendo o que tu já estudou, então parece que aquela matéria sedimenta mais na tua cabeça, né? Então, eu quase não estudei essas matérias, civil, penal e processo civil, por mais que eu soubesse que eram matérias que caíam bastante. Aí o que eu fiz? Processo penal e administrativo eu não tinha tido ainda, né? Porque eu fui ter no último semestre. Então eu dei uma focada a mais. E também dei uma focada em ética, como eu já falei, né, anteriormente, e constitucional para subir o índice de acertos. Essa foi a minha estratégia e foi bem, porque de institucional foram 7 e eu acertei 5. E processo penal e administrativo, que eu não tinha tido na faculdade, gente, de 12, das possíveis 12, eu acertei 9. Então foi muito bem. Então viram, né? Eu criei uma estratégia tentando cobrir, né, as minhas deficiências, que era processo penal e administrativo, contando com a base que eu já tinha da faculdade também, que era civil, penal e processo civil, e também estudando mais essas duas matérias, constitucional e ética, que eu queria subir, né, o meu índice de acertos. E também ética eu não tinha muita noção, eu estudei do zero mesmo. E trabalho e processo do trabalho eu também estudei bastante porque eu queria adiantar os meus estudos para a segunda fase. E fiz isso muito bem, acho que não anotei aqui quanto eu acertei em trabalho e processo do trabalho, mas me lembro que foi muito bem. Em processo do trabalho eu acertei todas, gente, por causa da revisão do CEISC, que foi por causa da revisão do CEISC que eu já escolhi os professores de trabalho e processo do trabalho que eu adorei, que foi a Cleise e o professor Luiz Henrique. Então, gente, é a partir disso, assim, ó, as outras matérias, que era Direito Internacional, CDC, ECA, Ambiental e Direitos Humanos, eu dei uma revisada, assim, na última semana, mas não foquei durante a minha preparação. Direitos Humanos, eu acho que eu nem olhei a revisão durante a semana do CEISC, mas eu consegui muito com interpretação de texto. No meu exame foi assim, tá? Caiu muito com interpretação de texto. Então, tu fazendo uma interpretação boa, tu acerta. Eu acertei as duas de filosofia do direito, não tinha estudado. Então, gente, eu acho que é isso. Não pode se desprezar as matérias que mais caem e tem que traçar uma estratégia específica para ti, porque é só tu que vai saber as tuas deficiências e quais são as matérias que vão te beneficiar mais estudar. Então, gente, fico por aqui. No próximo vídeo, sim, acredito que já vou falar da segunda fase do exame de ordem, ou vai surgir algum outro assunto e eu vou vir falar por aqui antes, tá? Então, reiterando, se inscreva no meu canal, dá o curtir se você gostou e comenta se você quer que eu traga algum outro conteúdo de vídeo, dá alguma dica aqui pra mim, tá? Valeu!